Paz seja convosco. Hoje nós vamos comentar Atos 23. E Paulo, diante do Sinédrio, faz-nos pensar: será que Deus perdeu o controle? Mas calma, tudo continua diante do controle de Deus. Amém? Paulo começa dizendo: tenho vivido diante de Deus com a consciência limpa até hoje. E Ananias, o sumo sacerdote, manda que alguém bata na boca de Paulo. E Paulo já responde prontamente assim, ó: Deus há de ferir você, parede branqueada. Eu olhei esse xingamento e falei: o que será que isso quer dizer? E eu fui pesquisar o que esse termo significa. E é basicamente dizer que ele se parecia justo, mas agia de maneira injusta. É tipo quando Jesus disse: vocês são como sepulcros caiados. E quando Paulo fica sabendo que ele estava falando isso contra um sumo sacerdote, logo ele diz que não deveria, não falem mal de nenhuma autoridade do seu povo. Ele reconhece que está escrito isso. E aí, o que ele faz? Ele quer saber se aquele sumo sacerdote era dos fariseus ou dos saduceus. Afinal de contas, fariseus acreditavam em morte e ressurreição. Os saduceus não. E ele quer saber se ele está sendo julgado pelo seu povo ou se ele está sendo julgado pelos saduceus. Afinal de contas, que rumo levaria aquela discussão? Pois o centro das mensagens de Paulo sempre foi a ressurreição dos mortos. No caso, a ressurreição de Jesus. A confusão se torna tão grande que o comandante de Roma precisa tirar Paulo dali. E naquela noite, o Senhor aparece para ele e diz: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, também testemunhará em Roma. O Senhor aparece e diz para Paulo somente o que ele haveria de fazer. Ao invés de dizer como ele vai o livrar daquela situação, ele só apenas dá os próximos passos. E era para Paulo estar escutando: fica tranquilo, você não vai morrer, eu vou te proteger, eu vou matar todos eles. Afinal de contas, há pouco ele tinha sido tirado ali do Sinédrio, porque o comandante romano estava com medo dele ser despedaçado. Imagina o que já não estavam tentando fazer com ele. Mas, como Deus, ele não faz da maneira como nós achamos que deve ser feito, confia, vai dar certo. E aqui eu quero te lembrar uma coisa. Às vezes, Deus, ele vai só nos encorajar a continuar. Porque o que importa mesmo é que ele esteja conosco. O capítulo continua com 40 homens que juram não comer e não beber até que matem Paulo. Humanamente, seria impossível Paulo escapar. Mas o sobrinho de Paulo avisa sobre esse plano a ele, que manda que o levem até o comandante. Ao saber disso, o comandante faz algo. Presta bem atenção no que esse comandante fez. Ele mobilizou uma escolta com 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para levar Paulo em segurança até Cesareia. Isso aqui me fez refletir demais, sabe? Porque a nossa morte até pode ser planejada. Isso pode ser planejado em segredo. Mas a nossa proteção fica evidente e muitas vezes ela é evidente aos olhos de todos. Paulo, ele seguiu até Cesareia em segurança, com uma escolta que nem ele jamais imaginou que ele receberia. Isso é a mão de Deus também sobre a vida de Paulo. E eu quero te deixar uma reflexão. Pare de enxergar o tamanho do teu inimigo, o tamanho da oposição. Passe a enxergar o tamanho do teu Deus. Amém? E agora eu quero te fazer um convite. Todo domingo, às 16 horas, nós nos debruçamos diante da palavra na Escola de Sabedoria para juntos aprendermos mais da palavra e praticarmos. O que você aprende precisa ser aplicado na sua vida. E é isso que nós fazemos na Escola de Sabedoria. Encaminhe essa mensagem para alguém que também precisa aprender mais da palavra e vem fazer a Escola de Sabedoria com a gente.